Enquanto a imprensa europeia garantia que a vaga principal da Audi seria entregue a um veterano consagrado, uma reunião a portas fechadas no escritório de Mattia Binotto mudou o destino do automobilismo mundial. O chefe do projeto alemão não apenas ignorou os nomes mais influentes do grid, como veio a público para fazer uma blindagem histórica sobre Gabriel Bortoleto. Porque uma gigante da indústria automobilística fecharia as portas para vencedores milionários para apostar tudo em um jovem brasileiro. O que Binotto viu nos dados que o mundo só começou a perceber agora. Antes de avançarmos, já se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. Se tem algo que o público apaixonado por velocidade aprendeu ao longo das últimas temporadas, é que o talento de Gabriel Bortoleto não aceita ficar esperando em filas de espera impostas pela política do esporte. Nos corredores mais protegidos da Europa, onde cada movimento de bastidor vale milhões de euros e cada silêncio estratégico esconde negociações ferozes, uma tempestade perfeita estava sendo desenhada. A pausa de verão da categoria, que historicamente costuma ser um período de calmaria e descanso para as equipes, transformou-se em um verdadeiro caldeirão de especulações e manobras políticas. E bem no centro desse furacão, o nome de Gabriel Bortoleto passou a ser testado pelo sistema. A mídia internacional, conhecida por inflacionar nomes tradicionais e proteger os interesses de pilotos veteranos do continente europeu, começou a construir uma narrativa extremamente agressiva. Portais de prestígio global, como o respeitado jornal alemão Automotor und Sport e a tradicional revista Autosport, passaram a ventilar com força total o nome de Carlos Sainz e outros veteranos de peso para assumir o protagonismo no projeto da Audi. A mensagem implícita que tentavam emplacar era muito clara. Uma fábrica do porte da Audi, investindo bilhões na construção de sua própria unidade de potência e na reestruturação completa da fábrica em Hinwil, não poderia se dar ao luxo de confiar o seu destino a um jovem talentoso da América do Sul. Mas seria essa pressão jornalística uma simples leitura de mercado ou uma tentativa orquestrada de escantear o brasileiro dos holofotes príncipes? A tensão no ar era palpável. E o torcedor brasileiro, vacinado por décadas de injustiças nos bastidores do automobilismo, sentiu aquele famoso frio na barriga. Parecia que a história estava prestes a se repetir, com grandes empresários e a força política de veteranos atropelando o merecimento conquistado na pista. Afinal, como lutar contra uma máquina de moer talentos que prioriza o apelo comercial e o passaporte em detrimento da velocidade pura? O que a grande mídia europeia não esperava, no entanto, era a postura fria, calculada e absolutamente irredutível do homem que assumiu o comando do projeto. Mattia Binotto não apenas recusou o jogo de pressões externas, como executou uma resposta de bastidor que deixou todo o paddock em choque. Binotto não usou respostas genéricas de assessoria de imprensa e nem tentou valorizar o passe da equipe, deixando portas abertas para especulações na imprensa. Em uma declaração categórica que reverberou pelos jornais de todo o planeta, citada diretamente pela plataforma motorsport.com, o dirigente cravou o nome de Gabriel Bortoleto ao lado de Nico Hülkenberg como os pilares inegociáveis para a consolidação da Audi na categoria. Ele foi além ao afirmar abertamente que, embora fosse um orgulho ver grandes nomes da categoria batendo na porta da equipe em Hinwil, abrir mão de um fenômeno como Bortoleto seria um erro estratégico imperdoável. Mas por que um engenheiro tarimbado, com décadas de bagagem na lendária escuderia Ferrari, bancaria essa posição com tanta firmeza contra a vontade de empresários tão poderosos? A resposta para essa pergunta não está nos discursos bonitos para as câmeras,
mas naquilo que os relatórios de desempenho e as planilhas financeiras da equipe revelam quando analisados em detalhes. Quando olhamos para a primeira grande evidência dessa história, revelada pelos gráficos de telemetria e no feedback técnico fornecido aos engenheiros, o cenário se desenha com clareza impressionante. Nos testes de dinâmica de veículo e nas simulações de corrida mais complexas, os relatórios internos da equipe apontavam um padrão que beirava o inacreditável. O brasileiro não entregava apenas velocidade de volta pura, algo que por si só já impressionava a comissão técnica. Ele apresentava uma leitura técnica de corrida, uma preservação de pneus e uma precisão na comunicação com o rádio que deixou veteranos da engenharia estarrecidos. Enquanto pilotos veteranos do grid exigiam carros moldados exatamente ao seu estilo pessoal e cobravam correções aerodinâmicas custosas para compensar deficiências do chassi, Bortoleto mostrava uma capacidade de adaptação praticamente sobre-humana. Ele extraía o limite absoluto do equipamento, contornando os problemas estruturais do carro diretamente na pilotagem refinada, no controle de volante e na sensibilidade dos pedais. Binotto enxergou exatamente o que todo chefe de equipe de ponta procura em um piloto: a capacidade de compensar o déficit de engenharia da fase de transição com puro talento e inteligência estratégica. Como dispensar um jovem prodígio que entrega o rendimento de um campeão estabelecido, custando uma fração do preço e sem criar guerras de ego dentro do box? Isso nos leva diretamente à segunda evidência guardada nos cofres de Hinwil: a fria e implacável guerra do teto orçamentário imposta pelo regulamento moderno. Siga o caminho do dinheiro e você entenderá todas as grandes decisões do automobilismo profissional. A reestruturação completa para transformar a estrutura existente em uma equipe de fábrica de ponta exige investimentos colossais na divisão de motores e na modernização do túnel de vento. Para trazer um nome consagrado do grid, a Audi teria que desembolsar dezenas de milhões de euros anuais apenas em salários, além de ceder a exigências contratuais rígidas que engessariam o orçamento de desenvolvimento da fábrica nos anos seguintes. Ao fechar um compromisso sólido com Gabriel Bortoleto, a diretoria executou um movimento financeiro de mestre. O valor econômico gigantesco, economizado com salários astronômicos de estrelas em final de carreira, foi direcionado diretamente para os laboratórios de desenvolvimento e para a engenharia da unidade de potência de 2026 e 2028. Binotto usou o talento e a eficiência do brasileiro como a grande chave para equilibrar a balança financeira da empresa. Bortoleto tornou-se, na prática, o maior ativo econômico e técnico do projeto alemão. Por que gastar uma fortuna contratando o passado do esporte se você pode investir esse mesmo capital no carro do futuro, guiado pelo jovem mais promissor da atualidade? A terceira evidência dessa manobra de bastidor é o recado político devastador enviado a todo o grid internacional. A postura de Binotto desmontou por completo a narrativa da imprensa europeia, que tentava ditar as regras de uma das maiores marcas automotivas do planeta. Conforme reportado pelo portal especializado Race Fans, a Audi deixou claro que o seu projeto não será moldado por conveniências comerciais do paddock ou pelo lobby de empresários influentes. O recado foi dado de forma límpida e inquestionável. Quem manda na garagem é a engenharia e o cronômetro. E nos dois quesitos, Gabriel Bortoleto provou ser imbatível desde as categorias de base. Essa demonstração de força e convicção gerou uma onda de orgulho para o torcedor brasileiro, que há anos esperava por um representante que não estivesse apenas ocupando um espaço figurativo no grid, mas sendo disputado, blindado e colocado como peça central no planejamento de uma potência industrial mundial. O histórico recente de Bortoleto já havia dado todos os sinais do que estava por vir. Campeão da Fórmula 3 e da Fórmula 2,
Logo em seus anos de estreia absoluta, o brasileiro mostrou uma curva de aprendizado rápida e uma maturidade emocional que só os fenômenos da história possuem. Ele não bateu as portas da categoria máxima por apoios políticos ou conveniências comerciais. Ele arrombou a porta do automobilismo mundial na base do braço e do talento puro. E é exatamente isso que assustava os veteranos que tentavam cavar uma vaga na equipe alemã a todo custo. Eles sabiam que, uma vez consolidado dentro de uma estrutura de fábrica de bilhões de euros, um piloto com a fome de vitória, a capacidade técnica e a juventude de Gabriel Bortoleto se tornaria praticamente inalcançável a médio e longo prazo. A jogada de Binotto não foi apenas um ato de justiça esportiva, mas uma decisão fria de um líder estratégico que quer construir uma dinastia vitoriosa nos próximos anos. Para dominar um esporte tão competitivo, é preciso ter a coragem de apostar na genialidade em ascensão, em vez da zona de conforto oferecida por nomes do passado. Quando juntamos todas as peças desse mosaico fascinante, a imagem que surge nos bastidores é a de uma virada de jogo histórica contra o sistema do automobilismo europeu. O jovem que muitos tentaram pintar como uma aposta arriscada transformou-se na única certeza inegociável de um dos projetos mais milionários da história do esporte a motor. A imprensa internacional teve que recolher as suas especulações e aceitar que o futuro da Audi foi entregue às mãos de um piloto brasileiro que não se curva à pressão, não se abala com rumores e responde cada dúvida com resultados incontestáveis dentro da pista. A jornada que está se desenhando para os próximos capítulos promete momentos de pura tensão e emoção para todos nós que acompanhamos cada detalhe dessa trajetória fascinante. Gabriel Bortoleto terá em suas mãos a responsabilidade e a honra de liderar uma gigante mundial contra as equipes mais poderosas e tradicionais do planeta. E com o respaldo irrestrito de uma cúpula técnica que recusou os nomes mais badalados do mercado para apostar na sua velocidade pura, o Brasil volta a ocupar o lugar de onde nunca deveria ter saído, o topo do planejamento estratégico do automobilismo mundial. A verdade está cravada nos números, nos relatórios de desempenho e na postura de quem não aceitou barganhar o futuro em troca de conveniências do momento. Diante de tudo o que foi revelado sobre os bastidores dessa decisão monumental, fica a reflexão para você ponderar. Você acredita que a decisão de Mattia Binotto em fechar as portas para os veteranos foi motivada puramente pelo reconhecimento do talento avassalador do brasileiro, ou a estratégia financeira e o plano de engenharia da fábrica falaram mais alto nos cofres da Audi? Deixe a sua opinião nos comentários. Inscreva-se agora mesmo no canal para não perder nenhuma análise dos bastidores e compartilhe este vídeo com quem precisa saber a verdade sobre o futuro do Brasil nas pistas.